de volta, Brasil, com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vim falar sobre coisas que eu gosto nos Estados Unidos. Porque eu fiz um vídeo falando os meus motivos pra não querer ficar nos Estados Unidos, né? Pra não ter tentado continuar minha vida lá. Por que eu quis voltar pro Brasil. Tem muita gente que fica incomodada quando eu falei desse assunto, porque acho que os americanos são os melhores e que é o melhor país do mundo pra se morar e que o Brasil é uma bosta e nananana. Então, eu deixei meus motivos lá, deixando tudo bem claro, e eu falei, eu gosto dos Estados Unidos, mas algumas coisas me incomodam, assim como em todo e qualquer país. Tem os lados bons e os lados ruins. E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês os lados bons, que é aquele tipo de coisa que quando você vai pra fora, você pensa, nossa, que legal que eles fazem isso aqui. Se tivesse no meu país, talvez as coisas fossem melhor lá. E aí a gente tenta mudar nossa cabeça e trazer isso pro nosso próprio país, com a intenção de mudar ou melhorar alguma coisa, né? Então eu vou falar algumas coisas, eu ia falar que são 5, mas eu não tenho certeza se são 5. Vou falar alguns pontos que eu observava lá nesses 2 anos que eu morei lá e que eu gostaria que o brasileiro ou o Brasil fosse mais parecido com os Estados Unidos. Eu já vou pro assunto mais polêmico de todos, que eu acho que é assim, o que significa os Estados Unidos. Quando eu penso num país e eu penso nesse termo, eu lembro de um americano, que é o patriotismo deles. Os americanos são muito, vou falar de novo, muito patriotas. São mesmo, gente. Eles gostam muito dos Estados Unidos, eles amam o país deles. Esse é um assunto um pouco polêmico, porque as pessoas confundem muitos termos e isso acaba gerando uma confusão. Então, vamos lá. O que é você ser patriota? O patriotismo nada mais é do que você ter um sentimento de orgulho pelo seu país. E não é só isso. Você não só ama a pátria, como também os símbolos dela. Então, a bandeira, você olha pra bandeira do seu país e você tem orgulho, porque você nasceu lá, é a sua bandeira, o seu hino, as pessoas saberem cantar o hino. Não só na Copa do Mundo, né, gente? As riquezas naturais, patrimônios naturais, materiais. Enfim, é você olhar pro país como um todo e você sentir orgulho daquilo tudo. Você olhar e falar, meu Deus, eu nasci nesse país e eu amo esse país. Mesmo que você seja um brasileiro que nunca foi pra fora ou nunca teve contato com essa cultura americana, você pode saber morando aqui no Brasil mesmo, que normalmente pra brasileiro, gente, o que é o Brasil? É uma bosta, tudo uma bosta. Sabe quando eu fui sentir orgulho da bandeira do Brasil? De verdade, quando eu tinha 17 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Até os meus 17 anos, eu nunca tinha percebido na bandeira do Brasil. Eu nunca tinha olhado pra ela e visto como ela é bonita. Eu nunca tinha pensado nela do jeito que eu penso hoje. Sabe? De você olhar pra ela e falar, meu, é minha, eu tenho que defender isso aqui. Não existe esse sentimento no brasileiro. E não existia em mim antes de eu sair, antes de eu ir pra um outro país. Olha que triste. Eu precisei ir pra fora pra dar valor pro meu país. Então, isso é uma coisa que acontece muito com os brasileiros. Lá nos Estados Unidos, gente, todo e qualquer americano, não vou falar todo e qualquer, porque generalidade é difícil, mas a maioria deles tem uma bandeira dos Estados Unidos de algum jeito. Na frente da casa é o mais, assim, mas tem coisas, tipo a capinha do celular, roupas com as bandeiras dos Estados Unidos. É exatamente isso. Sabe como é o Brasil na Copa do Mundo? Que todo mundo se veste de verde e amarelo e fica toda aquela decoração, enfim. Eles são assim, normalmente, eles não precisam da Copa do Mundo pra eles mostrarem o amor pelo país deles. Eles são assim, normalmente, no dia a dia, em qualquer dia normal. Isso tudo torna o americano muito patriota. E aí tem um outro termo, que é o nacionalismo. E as pessoas confundem muito o patriotismo com o nacionalismo. Então, vamos lá. Primeiro que o nacionalismo é um termo que ele é mais voltado pra política. Ele também tem essa pegada, né, de você valorizar as características da nação, mas como uma ideologia política. E aí, uma das formas que o nacionalismo, ele se expressa é usando o patriotismo. Só que eles são coisas diferentes. O patriotismo complementa o nacionalismo, mas é diferente. No patriotismo, a gente vai ver essa questão mais de bandeira, relacionada à cultura, e já o nacionalismo é mais voltado à questão política. É perceptível que agora, nesse governo Trump, essa questão do nacionalismo é muito forte, né? Então tem essa diferença do povo continuar sendo patriota e amando o país deles e eles serem nacionalistas porque o governo tá focado nisso. Tem uma linha tênue aí. E o que envolve as questões nacionalistas? É isso, de defender a fronteira do seu país. Eles querem que as pessoas que são daquele país tenham um sentimento de pertencimento àquela pátria, e isso pode levar para um lado mais extremo, que é muito os discursos Trump, né? Vamos construir um muro para as outras pessoas não entrarem, vamos expulsar todo mundo aqui do nosso país. É esse tipo de coisa que o nacionalismo, se ele for muito extremo, é ruim. Eles tentam preservar ao máximo a identidade do país, sem questões externas, né? Manter a cultura, manter o idioma, esse tipo de coisa. E aí o que eu queria contar pra vocês é exatamente isso. Eu morei com 2 host families lá nos Estados Unidos. Uma que morava no estado de Maryland, em Baltimore, e a outra que morava no estado da Geórgia, uma cidade que era o cu do mundo. E eles têm pensamentos totalmente diferentes. A minha família da Geórgia era apaixonada pelo Trump, mais que tudo. Eles falavam, vai ser o nosso presidente. Eles não gostam de imigrantes. Eles são extremamente preconceituosos lá na Geórgia, tanto com os próprios americanos entre eles, mas principalmente com imigrantes. Então, a minha host family falava, não, porque o nosso presidente tá limpando o nosso país, ele não quer esses imigrantes aqui. E aí eu olhava pra cara deles e falava, vocês sabem que eu sou imigrante, né? Não, mas você tá aqui de uma maneira legal. A gente não quer essas pessoas que vêm aqui roubar nossos empregos. Eles tinham esse discurso abertamente pra quem quisesse ouvir. Já a minha família de Maryland, totalmente
diferente. A minha host family de lá, eles eram advogados, eles tinham viajado muito. Essa questão de estado também, né? Então eles tinham um pensamento diferente da minha família da Geórgia. A minha host family odiava o Trump mais que tudo. E aí, o que é muito louco? O Trump, ele não ganhou nos Estados Unidos por número de votos, né? Ele ganhou por estados, lá a votação é diferente. Se o peso do estado for maior, ela ganha por número de estados, pelo peso do estado, que conta na votação lá. E ele não ganhou por número de pessoas, ele ganhou pelos estados. Então, se você for pensar, a maioria das pessoas era contra o Trump, porque a maioria das pessoas não votou nele. Mas ele foi eleito. Isso nunca tirou do povo americano esse sentimento de ser patriota. Ninguém foi lá e ficou brigando do jeito que a gente briga aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se você usa vermelho, você é de um partido político. Se você usa a bandeira do Brasil, você já é de outro partido político. Isso é uma coisa que eu fico meio indignada, assim. Você usar a bandeira do Brasil não devia significar que você é de um partido político. Devia significar que você é brasileiro. Que você continua defendendo, que você continua amando o seu país de alguma forma. Lá nos Estados Unidos, igual, minha host family era totalmente contra o Trump. A minha hosta, diariamente, ela ficava assistindo as reportagens indignada com as coisas que ele falava. Só que eles ainda tinham a bandeira dos Estados Unidos lá na frente. Eles ainda falavam nos Estados Unidos como se fosse o melhor país do mundo. O problema não é o país em si. O problema é a política. As pessoas têm que dividir isso. Você amar o seu país, independente de tudo que tá acontecendo, e você ficar revoltado com quem foi eleito, você não gostar da política, você ser de direita ou de esquerda, esse tipo de coisa. São coisas totalmente separadas. Então, quando você vai lá e fica falando Que o Brasil é uma bosta, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, porque olha esse presidente. Não, você ama o Brasil, você é daqui, aqui é sua família, sua raiz, sua cultura, seu idioma, tudo que a gente é, o povo brasileiro, tudo que a gente é por causa do Brasil, a gente tem que sentir orgulho disso. E agora tudo de ruim que o país tem, por questão política, por questão histórica também, se tem violência, se a saúde é uma porcaria, tudo isso tem que separar, entendeu? Os problemas que o país tem não tem a ver com o ódio que você tem que sentir do país, você não tem que sentir ódio do seu país, porque se o país tá ruim é por todas essas outras questões. E você tem que se perguntar, o que eu tô fazendo pra melhorar meu país? Tem gente que simplesmente pega a mala e vai embora. Ótimo, eu acho maravilhoso quem faz isso, porque daí é um problema menos pro país. Eu sempre falo, se você não tem nada bom pra falar do país, não fale. E eu tenho plena consciência de que se o brasileiro fosse um pouquinho mais patriota, a gente iria muito mais longe. Então, quando eu via esse tipo de coisa no povo americano, eu gostava. Eu falei, nossa, realmente isso é uma coisa boa, isso é uma coisa que leva o país pra frente, mas a gente tem que levar em consideração que o patriotismo exagerado, até o nacionalismo exagerado, pode evoluir para uma coisa ruim, que é um outro termo que as pessoas se confundem, chamado ufanismo. O que é o ufanismo? É o exagero desses sentimentos que eu falei. É você não só amar o seu país, mas você achar que ele é o melhor de todos da face da terra e que todos os outros são inferiores. É você ter esse sentimento de superioridade em relação a outras nações, outras pessoas, outras culturas. Ele é um amor desmedido, exagerado, que passa do ponto, entendeu? E eu acho que existe muito isso nos Estados Unidos, que é um ponto negativo, deles acharem realmente que eles são o centro do mundo, que eles são os melhores, enfim. Porque a partir daí surgem muitos atos do quê? De discriminação e de preconceito, que a gente vê muito lá. É isso, tem o patriotismo, que eu acho bom, que eu acho certo e que eu acho que o brasileiro deveria ter mais. O nacionalismo, que tem a ver com questões políticas e usa do patriotismo também pra impor a ideologia. E o ufanismo, que é o exagero disso tudo e acaba gerando preconceito e discriminação, que eu não acho bom e que hoje, com o discurso de Trump, nacionalista e tal, o ufanismo é muito presente nos Estados Unidos. Então, assim, não tem por onde vencer, né, gente? Mas se a gente pudesse ser um pouquinho mais patriota e ter amor pelo nosso país, pela nossa bandeira e defender o Brasil, independente de todos os problemas que a gente tem, não tô falando pra esquecer os problemas, vamos criticar os problemas e tentar fazer alguma coisa melhor. Mas não ficar odiando o país, porque o que você mais vê é brasileiro falando asneira do Brasil. Isso aí é vergonhoso. E se você é o tipo de brasileiro que faz isso, duas coisas: pare de falar e simplesmente se retire. Porque eu acho que muito ajuda quem não atrapalha. Eu sempre falo que eu sou advogada do Brasil, gente, tô aqui pra defender. Sei dos problemas do Brasil, não vivo numa bolha. Mas isso não justifica o jeito medíocre que a gente fala do Brasil. E ninguém ensinou a gente a ser patriota. Foi o que eu falei, demorou 17 anos pra eu ir pra outro país e perceber o quanto aquilo era importante. A segunda coisa que eu gosto bastante nos Estados Unidos é como eles dão importância aos esportes desde criança, desde a escola. Igual aqui no Brasil, todo mundo só se importa com futebol, né, que lá pra eles é soccer. Como eu fui au pair, eu acompanhei, né, a escola das crianças, o crescimento delas, enfim. Os meus kids, eles faziam todos os tipos de esportes possíveis. Tênis, lacrosse, esgrima, natação. E tudo isso na escola, no ambiente escolar, eles tinham todas essas possibilidades. Se você não é bom só no futebol, você pode ser bom em outras 1000 coisas. E não só no esporte, mas atividades como artes, eles dão muito valor. Se você não tem aptidão pra nada físico, você pode fazer parte da banda. Então, as escolas, elas são muito preparadas não só pra parte de matemática, física, química, essas matérias que eu vejo
vejo que a gente foca muito aqui no Brasil, nosso vestibular é 100% focado pra isso, né? Mas desde criança você pode desenvolver outras habilidades e a cultura deles é muito voltada pra esse tipo de coisa, de esportes mesmo. Porque, por exemplo, a minha Host Family não tinha só um time de futebol, que é o que a gente tem costume aqui no Brasil. Eles tinham um time de hockey que eles gostavam muito, um time de beisebol que eles gostavam muito, um time de basquete que eles gostavam muito, um time de lacrosse que eles gostavam muito. Então eram vários tipos de esporte que eles dão muito valor. Isso tem a ver com o fato deles serem bastante competitivos também, né? Então eles gostam muito de assistir todos os tipos de esporte e eu acho que isso é legal, porque aqui no Brasil a gente não dá tanto valor para outros esportes. Um jogador, por exemplo, de vôlei não vai ganhar a mesma coisa que um jogador de futebol, de basquete, qualquer outro esporte não é tão valorizado como o futebol é aqui no Brasil. E isso era uma coisa que eu gostava bastante nos Estados Unidos, de eles darem o devido merecimento para todos os tipos de esporte. Tanto gostam muito de esporte que na faculdade, se você é bom em alguma coisa, você ganha bolsas de estudo. Apesar da faculdade ser muito cara lá, eles não terem faculdades públicas, você pode conseguir uma bolsa de estudo se você for um atleta ou bom em alguma coisa. Bom, isso aí faz parte da vida deles toda. Desde criancinha, passando pela faculdade, depois da faculdade, eles têm um amor muito grande por esportes de todos os tipos. E eu achava isso bem legal. Uma coisa que eu gostava nos Estados Unidos, apesar dos americanos serem frios, eles vão direto ao ponto. É, sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas pra conversar sobre um assunto sério, questão profissional, ou mesmo, sei lá, qualquer conversa, gente, você precisa falar alguma coisa pra pessoa, o que a gente faz aqui no Brasil? Fica dando voltas e mais voltas e mais voltas e mais voltas pra falar um negócio que é simples, prático. Você podia resolver aquele problema muito rapidamente. Mas não, aqui a gente tem isso de não deixar outra pessoa ofendida e não machucar os sentimentos dela, até na parte profissional. Isso aí é muito louco. Então, eu gostava disso que eles eram diretos. No começo eu ficava chateada, eu ficava, gente, que patada é essa que eu tomei que eu nem vi? Mas depois eu vi que resolvia, entendeu? Fala logo o que você quer, seja sincero e não leve aquilo pro pessoal. E o americano tem muito disso. Apesar dele parecer um pouco mais frio, ele não vai levar pro pessoal, vai resolver, no outro dia vai olhar pro sua cara, vida que segue, seja no trabalho, seja na família, seja com seus amigos. E eu gostava disso. Depois de um tempo eu me acostumei. Porque eu sou uma pessoa que eu sou bem direta, eu dou umas patadas assim, e aqui, normalmente as pessoas ficam, Meu Deus. e lá eu era assim, eu ficava tipo, gente, mas não precisava falar assim comigo. E depois eu falei, não, tá certo, porque não é pessoal com você. Às vezes são assuntos pessoais, né? Mas, por exemplo, no trabalho, não é pessoal. Então, faz isso aí, resolva logo e vida que segue. Eu acho que o bom é um mix, né, gente? É você saber falar com a pessoa, mas ir direto ao ponto. Não ficar enrolando e não resolver nada. Isso acaba entrando na outra parte, que é o americano não ter esse quebra-gelo que o brasileiro tem. Então, por exemplo, se você quer falar sobre alguma coisa, sei lá, em trabalho. Quando eu trabalhava nas empresas em São Paulo, você estava numa reunião e você queria resolver alguma coisa. E as pessoas estavam falando do time de futebol, do filho, do primo, da fofoca que aconteceu aqui. E lá nos Estados Unidos, não. Quando a minha host family tinha alguma coisa pra me falar, eles iam direto ao assunto. Nem perguntavam se eu tava bem. Camila, aconteceu isso, você vai ter que fazer isso. Eu ficava, ok, sabe? Não fica de ladainha, não fica perdendo tempo. Então, eu acho que essa é uma coisa muito boa. Outra coisa sobre também eles serem frios, porque aqui no Brasil o que a gente faz? A gente encosta muito, a gente abraça, a gente dá beijo. Lá eles não são assim. Mas tem um lado bom que eu gostei muito na cultura americana, é que eles respeitam o espaço do outro. Então, por exemplo, não vou falar que não tem empurra-empurra lá, já fui pra alguns lugares lotados assim que eles basicamente passam, quase esbarram em você, quase passam por cima, não viu nem que você tava na frente deles, né? Mas aquela questão que eu falei no outro vídeo, excuse me pra passar, excuse you, que eles ficam bravos se você não fala excuse me, mesmo que você não tenha encostado neles, mesmo que esteja numa distância assim, tipo, sei lá, você nem viu a pessoa, se você estiver passando próximo de uma pessoa, eles já pegam e falam excuse me, licença, eu tô passando. Eles têm muito isso de respeitar o espaço do outro. Então, por exemplo, eu estava aqui na praia com os meus pais no final de semana e a gente, tipo, não tava numa praia lotada. Eu odeio essas praias que o povo bota churrasqueira, som alto, 1000 caixinhas de som ao seu redor, eu não gosto. Mas a gente tava nesse lugar que era uma praia que não era esse estilo, era menos gente, cada um com seu espaço e tal, e tinha uma barraca do nosso lado, que eles levaram a barraca e tal, e colocaram uma caixa de som. Eles não estavam tão perto da gente, mas estavam perto. De repente, eles colocaram a caixa de som no último e colocaram um funk bizarro. Se tem uma mensagem que não é tão ruim, mas o vocabulário é meio sujo, eu não ligo, entendeu? Tipo, foda-se, tô dançando, eu gosto da batida. Só que assim, a gente tava na praia, era um ambiente que tinha um monte de criança, eles mesmos estavam cheios de criança lá, meus pais estavam lá, e eles colocaram a música no último. Já tava todo mundo bêbado, eles gritando, e tava assim, insuportável, gente. O que a gente fez? Eu olhei pra cara deles e fiquei assim, meu Deus, tá todo mundo de boa na praia, não tinha necessidade de fazer isso, e não era o tipo de praia que as pessoas fazem isso. Eu sei que aqui tem muito, mas essa praia especificamente não era, só dava eles na praia fazendo isso. Então a gente simplesmente pegou e teve que retirar todas as nossas coisas e andar uns metros de distância pra não ter que escutar o som deles estourando na nossa cabeça. E eles vendo a gente mudando e nem pra se tocar. Nossa, estamos atrapalhando alguém? Nossa, né? Vamos dar uma diminuída aqui. Tava além da conta. Nas praias dos Estados Unidos, gente, eu fiquei lá viajando pra todos os lados. Você não vê as pessoas fazendo isso. Inclusive, é muito comum, por exemplo, sei lá, algum vizinho tá fazendo um churrasco até tarde e o seu vizinho ficar incomodado com a música, ele vai lá, chama a polícia vai lá e acaba com a festa na hora. Não é que o vizinho te odeia.
ele simplesmente está incomodado com você extrapolando. Então, o americano, ele tem muito isso de respeitar o espaço do outro, ver se não tá atrapalhando. Não é que eles se preocupam com o bem-estar do outro, mas ninguém fica atormentando a outra pessoa, entendeu? Você não quer ser atormentado, você não atormenta também. Porque se alguém fizer pra eles vão reclamar, vão chamar a polícia, vão acabar com essa festa na hora. Uma vez minha rosta me falou um negócio que é muito verdade. Ela falou que nos Estados Unidos o seu direito termina quando começa o do outro. Então, eles não extrapolam. Obviamente, não tem como generalizar, entendeu? Cada pessoa é diferente. Talvez você conheça um americano sem noção, folgado pra cacete, que vai atormentar todo mundo. Mas pelos meus 2 anos morando lá, eu percebi que isso faz parte da cultura deles. Inclusive, eu falei pra minha mãe na praia, eu falei, mano, se a minha roça estivesse aqui, ela já ia olhar pra cara deles e falar, Tem como você desligar essa merda aí que tá me atrapalhando? ia fazer desse jeito. A gente não, brasileiro, né? Não tá sendo atrapalhado, não quer atrapalhar os outros, a gente se retirou e foi pra mais longe. Mas isso é uma coisa que eu gostava nos Estados Unidos, né? Era ninguém atormentando ninguém, entendeu? Outra coisa que eu gostei nos Estados Unidos teve muito a ver com eu ter sido au pair lá, né? Então eu tinha bastante contato com as crianças e eu acompanhei lá a educação deles, o crescimento, enfim. O que eu percebi lá é que a criação das crianças é muito diferente da nossa. Então tem um lado bom e tem um lado ruim, óbvio. Quando eu era criança, eu lembro, por exemplo, se os adultos estavam na mesa conversando, eu era criança, eu falava alguma coisa, minha mãe já olhava e falava assim, Conversa de adulto não se mete. realmente tá certo, uma criança ela não vai ter a mesma capacidade de opinar sobre assuntos que são dos adultos. Não só minha mãe, entendeu? Mas eu acho que tá um pouco na cultura brasileira, assim, os adultos colocam a criança no lugar. Você começa a guardar a opinião pra você, porque você sabe que vai ser falta de educação se você entrar no assunto de adultos. Deu pra entender mais ou menos? Lá nos Estados Unidos, não. Os meus kids, eles tinham voz pra falar o que eles queriam pra quem quisesse. Então, aconteceu uma vez, por exemplo, da gente estar na mesa e tá os avós conversando sobre assuntos realmente de adultos, e meu kid querer falar, e ele tinha o quê? 8 anos, e todo mundo da mesa, os avós, os pais, os adolescentes paravam, olhavam pra ele, ele podia ficar falando quanto tempo fosse, até a minha rosta encher o saco assim e falar, Tá bom, você já falou, já deu seu ponto. mas eles não cortavam as crianças. E na escola a mesma coisa, eles incentivam os alunos a darem opinião, colocam ele como, assim, um serzinho superior até, tipo, vamos escutar essa criança falando. Eles dão muita voz pras crianças. Então eu percebia a diferença entre crianças, assim, os meus 2 kids de 8 e 11 anos, eles falavam tudo que eles achavam, inclusive pra mim. Às vezes eles achavam que eles eram até mais inteligentes do que eu ficava assim, queridinho, fica quietinho aí que você não sabe o que você tá falando. E é muito da criação. Então, todas as crianças que eu tive contato lá, gente, eu conversava com eles, eles pareciam pequenos adultos. Eu ficava assim, gente, mas essa criança é evoluída, né? O que eu não percebo tanto aqui nas crianças que eu convivi, sei lá. Eu acho que a gente é mais criado pra aprender com os adultos do que pra ficar falando. E faz sentido também, gente, porque a criança não sabe das coisas. Mas eu acho bom também quando a criança sabe que ela pode dar a opinião dela. Então também, de novo, encontrar um meio termo aí. Só que aí, quando essas crianças viram adolescentes, aí eles viram um pouco insuportáveis. Também aconteceu uma vez, minha família chamou o padre pra jantar em casa e minha kid foi totalmente desagradável com o padre. O padre falava as coisas, ela se enfiava, falava umas coisas nada a ver, ninguém cortava ela, o padre ficava sem graça, ela ficava, gente do céu, fica quieta, menina. Tipo, faltava um pouco de discernimento pra eles, sabe? Então, essa criação deles de vou dar importância pro que a criança tá falando e não vou diminuir ela, eu achava legal. Isso faz com que a criança tenha mais opinião, que a criança fale mais, ela não guarde tudo pra ela, né? Mas, pra mim, tinha que ter um limite também. Quando eles são adolescentes, eles vão crescendo, eu acho que isso também dá pra eles uma liberdade que eles não sabem a hora de parar de falar, não sabem se colocar no seu lugar, eles acham que a opinião deles é a coisa mais importante do mundo, mais do que tudo, mais do que todos. E aí, juntando com o patriotismo e juntando com essa criação que eu falei, isso acaba tornando eles o jeito que a gente vê mais ou menos os americanos, né? Que são seres que se acham muito superiores, que acham que ninguém é melhor do que eles, que acham que tudo eles têm que abrir a boca pra falar asneira. É o que eu falei, eu gostava disso neles, que eu pensava assim, podia ter um pouquinho mais no Brasil, mas tem um lado problemático também. Então, o resumo desse vídeo, gente, é que tem coisas que são boas, mas quando são extremas, acabam virando ruins. Mas que, quando estão em falta, pode se tornar pior ainda. Eu acho que esses elementos que eu falei aqui no vídeo faltam no Brasil e sobram nos Estados Unidos. O ideal seria encontrar um equilíbrio. Mas eu, analisando lá de fora, eu pensava, nossa, podia ter um pouquinho mais no meu país, quem sabe a gente ia mais pra frente, né? Dava um passo além. Óbvio que eu tô falando aqui, é um sonho, né? Com esse vídeo não vou mudar a cultura de um país inteiro. Tem muita gente que nunca foi pra fora, então nem imagina que esse tipo de coisa acontece. Mas eu acho legal a gente debater esse assunto pra ver se dá um clique aí na mente das pessoas que assistem, que estão dispostas a mudar, dispostas a tentar evoluir o pensamento delas. E a gente, né, passinho de formiga, vai mudando alguma coisa. Independente de tudo que eu falei nesse vídeo, gosto dos Estados Unidos, mas acho que lá tem problemas também. Amo o Brasil e sei que aqui tem problemas também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, segue a gente nas redes sociais. Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR. Um beijo, é nóis, tchau.